Para a igreja. Mas, meus queridos, eu queria chamar a sua atenção ao que diz a palavra de Deus, apenas em dois versos, muito conhecido, Números capítulo 23, verso 19 ao 20, que diz assim, olha: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Tendo ele prometido não fará, tendo falado não cumprirá. Eis que eu recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, e eu não posso revogar. Se nós atentarmos a essa leitura de uma forma muito mais expansiva, nós iremos ver que a fala retrata a história do rei dos Moabitas, Balaque, o qual chama o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. E uma das coisas que a gente vê em as pessoas que lidam com feitiçaria, as pessoas que lidam com a religiosidade deturpada, eles tentam manipular o ser transcendente com coisas terrenas, com ofertas, com oferendas e com crendices que porventura vai aplacar a ira do soberano e do Senhor que contém e de fato tem tudo em suas mãos. E o que a gente vê aqui de fato é uma contrariedade de um homem querendo manipular uma coisa que Deus já havia designado. E mediante essa proposta eu queria pensar com vocês, meus queridos, que Deus não retrocede em sua palavra. Palavra de Deus é irrevogável. É isso que ele deixa bem claro lá ao profeta Jeremias. No primeiro capítulo ele diz: ó Jeremias, o que é que tu estás vendo? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: vistes bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. E o que eu quero aqui mostrar como primazia nesta noite é que as coisas que Deus designa para as nossas vidas são irrevogáveis. Coisas essas que fazem parte de promessas, coisas essas que de fato das maiores às menores. Não podemos em momento nenhum desacreditar que os processos de Deus, que os projetos de Deus são manipulados a partir do meu, do teu querer. E essa narrativa nos ensina que o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, mesmo eu crendo ou não crendo, mesmo eu fazendo aquilo ou deixando de fazer, Deus faz com que eu execute a vontade dEle, independentemente da minha própria vontade. Ah, pastor, o senhor quer dizer que o homem não tem realmente liberdade, de fato, de escolha? Entre a escolha do homem e a escolha de Deus, eu digo que há de prevalecer a escolha de Deus, porque Deus é altamente soberano acima de qualquer outro ser humano. E o que eu quero mostrar é que Deus, meus queridos, que Deus de fato tem a cumprir, o que Deus tem de fato a falar, Ele é capaz de cumprir em todos os pormenores. Se nós vermos o que é que diz de fato o verso 19, como eu já li, quero simplesmente reler e trazer uma interpretação à luz desse texto, onde diz: Deus não é homem para que minta. Deus não são semelhantes aos homens que a gente vê aí, que tem promessas e mais promessas, né? Que tem muitas das posturas, mas essas posturas são adequáveis, simplesmente têm uma palavra, mas uma palavra que ele deturpa de acordo com os seus momentos. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude ou se arrependa. E aí ele diz: olha, será que tendo ele prometido não fará? Tendo prometido não fará, falando não cumprirá. Meus queridos, o que Deus prometeu Ele fará, o que Deus falou Ele cumprirá, porque Deus é um Senhor fiel com aquilo que de fato, onde Ele diz: eu velo para cumprir, como eu já disse, com sua palavra. Ou seja, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias daquilo que Deus prometeu, mas se foi Deus que fez a promessa, eu digo a você: descanse. A promessa, se foi minha, ela é falha. Agora, se a promessa veio de Deus, pode descansar, que no tempo oportuno a promessa há de se cumprir, porque Deus é tremendo para fazer cumprir a promessa na minha e na tua vida.
E Ele tem muitas promessas nessa terra sobre as nossas vidas, mas a maior de todas as promessas é a vinda do Filho dele, o qual veio na cruz para sacrificar em prol da minha e da tua vida. E dentro dessa promessa, dessa redenção, como eu sempre digo e quero reiterar nessa noite, Deus simplesmente não há de mais mandar o seu Filho para redimir, porque já redimiu, mas nós o esperamos em seu retorno glorioso e majestoso. Essa é a grande promessa que a gente tem que se ater, essa é a grande promessa que a gente tem que se fixar e verdadeiramente pulsar nossa vida na esperança do retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo ainda esperando a culminância de todas as promessas, que é o retorno de Cristo, nós temos que ter a plena convicção que aquilo que Deus marcou para mim nessa terra, eu só irei partir dentro daquilo que Ele designou para a minha vida. O espaço, a cadeira, seja um lugar de honra ou de desonra, seja um lugar de exaltação, de humilhação, tudo aquilo que Deus tem projetado para nós vai se cumprir na íntegra, porque Deus é tremendo. Aquilo que Ele falou, Ele há de cumprir, porque Ele é tremendo. Amém, amados? E aí Ele deixa bem claro, Ele, tendo prometido não fará, tendo falado não cumprirá. E eu digo a você, Deus há de cumprir, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Segunda verdade, meus queridos, que esse texto nos ensina: ninguém pode revogar o que Deus abençoou. Quantas das vezes eu vejo tantas aberrações por aí, uma doutrina que fala sobre o decreto, que o homem é capaz de decretar, que o homem é capaz de revogar o que Deus falou. Meu irmão, o homem em nenhum momento pode revogar aquilo que Deus abençoou. E consequentemente, se Deus há de mandar uma maldição, ninguém pode revogar a maldição de Deus, senão o próprio Deus. Mas Deus não revoga aquilo que de fato Ele tem para fazer, seja de forma maléfica ou benéfica. Essa que é a palavra do Senhor, deixa bem claro. Olha o que Ele deixa bem nítido no verso 21, no verso 20, melhor dizendo: eis que eu recebi ordem, disse o profeta. Ele não recebeu ali alguma coisa que dependesse dele, mas ele recebeu de Deus ordem. Ordem para quê? Para abençoar. E ele abençoou, e eu não posso revogar. Olha a grandiosidade desse verso, a parte B. Ele diz, o profeta Balaão: eu recebi, Balaque, olha, ordem para abençoar. Eu quero dizer que o profeta, o pastor, qualquer outra pessoa que seja vaso de Deus, ele recebe ordem para abençoar? Sim. A quem ele quer, não. A quem Deus designou que ele de fato remetesse tal bênção. E ele disse: eu recebi ordem. Ele não recebeu simplesmente uma sugestão, mas ele recebeu uma ordenância. E quem manda, manda e dá ordem. E quem é servo simplesmente tem a incumbência de obedecer o seu Senhor. E ele disse: olha, Balaque, melhor dizendo Balaão: eu recebi ordem para abençoar Israel. Mas quem abençoou Israel foi de fato Balaão? Não. Quem abençoou Israel não foi Balaão, foi muito menos Balaque. Quem abençoou Israel foi o Deus de Israel, em seu ato de graça e de misericórdia. Se vem uma bênção sobre a minha vida, não sou eu que de fato recebo por mim mesmo, nem eu que autoproclamo essa bênção, nem eu que consigo autoproclamar a bênção na vida de você. Eu quero dizer, simplesmente, se nós abençoamos alguém, nós simplesmente somos o canal dessa bênção, mas é Deus o dono da bênção, é Deus o verdadeiro abençoador. Por isso que ele deixa bem claro: eis que recebi ordem para abençoar. E ele abençoou, e eu não posso revogar. A bênção que Deus tem na sua vida é irrevogável. Mesmo se alguém queira tirar aquilo que Deus designou, não poderá tirar aquilo que Deus destinou, determinou, decretou para mim e para você. É irrevogável. A palavra do Senhor deixa bem claro que os projetos de Deus, que os dons de Deus para com mim e tua vida são irrevogáveis, ainda que nós somos infiéis, diz a palavra, Ele continua fiel. Fiel para quê? Para com os seus propósitos, para o seu querer, porque tudo em nossa vida é montado unicamente na graça, na misericórdia de Deus.
E é por isso que a gente deve pulsar, é isso que eu tenho que realmente entender, que eu sou canal para abençoar alguém. Eu recebi ordem para abençoar sim, mas não sou eu o abençoador, é Deus o abençoador. Se você comeu hoje, se você vestiu hoje, se você realmente dormiu, se tudo que você fez, nunca esqueça, foi bênção de Deus, é bênção de Deus. Essa transmissão é bênção, esse culto é bênção, a vida por si só é bênção, tudo que vem sobre as nossas vidas é a bênção de Deus. E nós não podemos esquecer disso. Mesmo o profeta falho, mas ele era reconhecedor que simplesmente ele deveria acatar as ordens de Deus. E eu quero abrir um parênteses para você, crente, que está do outro lado. Entenda que você não tem vontade por si próprio. Você tem um Senhor. E o teu Senhor diz, vá abençoar. E nunca se gabe, nunca se vanglorie. Porque você canta, porque você prega, porque você pastoreia, porque você é um médico, porque você é um doutor, porque você é um leigo, porque você é isso. Nunca esqueça, tudo que temos ou somos é unicamente e é dele. E para ele, porque tudo foi produzido, arquitetado para a glória dele. Por isso, vamos aprender com Balaão nesse momento, onde Balaão deixou bem claro, eu recebi ordem. Eu, na condição de servo, estou debaixo de ordem. Você, na condição de servo, está debaixo de ordem. Nós, na condição de igreja, estamos debaixo de ordem. E a ordem que o Senhor diz, olha, eu chamei vocês para ser um abençoador. Abençoar Sumé, abençoar o Cariri, abençoar o mundo com a palavra de Deus. E Deus diz, eu vos designei para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí ele deixa bem claro, meus queridos, eu recebi ordem para abençoar. E ele abençoou. Quem é ele? Como eu disse, ele não é o profeta, ele é o dono do profeta. O que abençoou está na minha e na tua vida, dizendo, sou eu que te abençoo. E se ele abençoou, disse o profeta, quem sou eu? Para querer e poder revogar aquilo que Deus designou. Eu não posso revogar. Terceira e última verdade, meus queridos, onde ele deixa bem claro, o segredo da vitória é ter Deus ao seu lado. Atente o que diz o verso 21. Não vi desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouve aclamação ao seu rei. Eu quero simplesmente frisar essa frase que diz, o Senhor seu Deus está com eles. Sabe qual foi o segredo de Israel? É ter Deus ao seu lado. Sabe qual é o segredo do meu triunfo? É ter Deus ao meu lado. Qual é o segredo o teu e o meu segredo? É ter Deus ao teu lado. Sabe por que Israel até hoje triunfa? Israel está cravado no Oriente Médio até hoje como nação. Tinha tudo para ser destruído. Uma nação nova. Todo o Oriente Médio tentou destruir, dizimar aquela nação. Aquele povo hoje é um dos maiores exércitos militarmente do mundo, em ação bélica. É uma coisa fantástica. Alguns dizem que querem ver Deus olhe para Israel. E eu quero da mesma forma dizer a você, o segredo da vitória de Israel não está na bondade de Israel, mas está na promessa para com o Deus de Israel. Há uma promessa que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, e essa promessa em Cristo Jesus se estende para mim e para você. Sabe qual é o segredo da vitória da igreja? Não é outra coisa senão a bondade da igreja, não. É a santidade da igreja, não. Simplesmente a graça e a misericórdia, saber que Deus está conosco, que Deus é fiel, mesmo nós sendo infiéis por nós mesmos, sem ter méritos próprios. Mas é isso que Deus nos ensina. O segredo é que Deus está conosco. A Bíblia deixa bem claro, meus queridos, no relato para com José do Egito, e diz entre muitas verdades que aquela narrativa nos ensina, é dizer assim, o Senhor estava com José. E o que fez diferenciar José entre todos os magos, o que fez José achar graça ali na casa de Potifar, o que fez José de fato ter evidência diante daquela masmorra, naquela prisão, não foi senão a mão de Deus. O que temos de bondade em nossas vidas é a mão de Deus. O diferencial de termos triunfo e vitória nessa vida é senão a mão de Deus. Por isso entenda que o segredo da minha e da tua vitória é ter Deus ao seu lado.
Tem um dos livros lá em casa que tem uma frase bem interessante na sua capa que diz: um mais Deus é igual à maioria. O diferencial na minha e na tua vida, se não é Deus o diferencial. Eu fico pensando quantas pessoas inseguras, na certeza se vão ou não passar sobre essa influência do Covid-19. Eu quero dizer uma coisa: se Deus já decretou, está decretado. Se Deus de fato tem alguma coisa comigo, não será a Covid que vai parar a marcha minha, da igreja, do seu povo. Meu querido, se Deus tem uma coisa para a minha vida, pode vir um vendaval, pode vir um diabo, pode vir um inferno em peso. Descanse, saiba que é Deus o Senhor das nossas vidas. E Deus nos ensina nessa noite a saber que as palavras dele, que os desígnios dele são irrevogáveis. Isaías 43:13 é bem claro em nos dizer: antes que houvesse dia, eu sou. Olha como é que diz algo tremendo. Olha, não há tempo para Deus, Deus atemporal. Antes que houvesse dia, ele sempre é. Ninguém há que possa escapar das suas mãos, disse Deus. Agindo eu, quem impedirá? Que nós possamos, nesse momento de inquietude, nesse momento de incerteza global, nós possamos entender: o mundo está sob o controle de Deus. E quando eu digo o mundo, não é o cosmos terreno, mas é todas as extremidades, das mais vastas. Deus diz: acalme-se, porque eu sou o Senhor. Expanda-se, recue, enfim, Deus faz tudo o que você possa imaginar e até não imaginar, mas Ele continua sendo Senhor, e um Senhor que o que Ele falou está falado. E aí, por fim, meus queridos, eu encerro dizendo, já chamando nosso irmão Léo para louvar, mas lembrando de uma verdade, com uma aplicação, que o Deus que falou está falado. A promessa de Deus é cumprimento na certa. Portanto, eu tenho aqui, encerro essa palavra dizendo: o que Deus falou está falado. O que Deus prometeu é cumprimento na certa. Portanto, descanse. Portanto, verdadeiramente, Deus te chama a descansar. Deus me chama a esperar por Ele. Deus me chama verdadeiramente a colocar toda a minha angústia em suas mãos. E aquela promessa dele está de pé. E promessa de Deus é certeza de cumprimento. Antes de Léo vir aqui cantar, eu quero orar e quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos e orar por cada irmão que está com a sua esperança abalada, que está com sua fé, não está uma plena convicção de que Deus está dizendo: eu fiz, eu faço e eu sou Senhor. E a gente fica como carne, numa incerteza terrível, a morte assolando, as portas se fechando. Mas eu quero dizer a você: Deus continua sendo Deus. Mesmo que as portas estejam fechando aqui, Deus é capaz de abrir um portão, de fazer milagre, de fazer provisão, porque Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Eu quero encorajar você, meu querido, a não desistir, não desista, porque se você tem o selo de Deus, você vai até o fim. Se você tem a marca do Espírito Santo na sua vida, a força de Deus fará com que você ressurja das cinzas. E eu quero encerrar orando, dizendo: Deus, visita esse meu irmão do outro lado, visita essa minha irmã que está aí, meu Senhor, angustiado, que está com seu armário, meu Senhor, precisando de uma provisão, que está com sapateiro, que está com guarda-roupa, uma carência de um milagre. Mas mais do que um milagre no guarda-roupa, na cozinha ou em qualquer outro lugar de sua casa, eu peço um milagre nessa alma que está em inquietação,
que está pensando no futuro, que está pensando na vida, que está pensando nas incertezas, e onde os dilemas da sua existência assolam o seu ser, tirando o seu sono, o seu apetite, e fazendo ela viver uma angústia das mais terríveis. Mas eu oro por este crente, por esta crente, por essa pessoa que mesmo não sendo crente, mas que a partir de agora, ouvindo essa voz, ouvindo essa mensagem de um Deus soberano, adentre neste coração. E eu quero lá na frente ouvir testemunhos de vidas que foram alcançadas com a voz do teu Espírito. Não porque eu mereço, não porque eu sou digno, mas eu recebi ordem para abençoar vidas. Aleluia. Eu não sou abençoador, mas tu és o Deus do abençoador, o Deus que adentra nesta vida e fala para com ela, dizendo: sou eu, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que falou, o Deus que decretou e o Deus que jamais revogará. Receba de Deus a bênção do Senhor eterno, do único e suficiente soberano do universo, o Deus de Abraão, o Deus que se revelou a Jacó, o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus, em nome de Jesus.